percebeu que sabe exatamente aquilo que você precisa fazer, mas na hora de agir você trava? Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade e não é falta de motivação. O medo não é o seu problema, ele nunca foi. O problema é o que você faz depois que ele aparece. Hoje eu vou te mostrar por que o medo pode ser a maior ferramenta de crescimento da sua vida ou aquela prisão invisível que está te mantendo exatamente onde você está. E no final desse vídeo você vai entender como atravessar para o outro lado de forma prática. Porque vencer o medo não é o objetivo é a vida que existe do outro lado dele. As pessoas não estão paradas porque querem, elas estão paradas porque toda vez que elas pensam em agir, algo trava. Você quer falar aquilo que pensa, se posicionar, tomar decisões, começar algo novo, se expor mais e parar de sabotar. Mas na hora H, o que acontece? Você adia, você evita, você racionaliza, você arruma desculpas para justificar o porquê você não está entrando em ação. E o mais perigoso, isso vai se tornando um padrão. E o padrão se torna a sua identidade. Sentir medo é natural. Ele existe para nos proteger. Você não coloca a mão no fogo porque tem medo de se queimar. Isso é inteligência biológica. O medo, ele ajudou a nossa espécie a sobreviver, mas o mecanismo que protege também pode te limitar. Porque chega uma hora em que você começa a ver fogo em tudo. E aí você cria aquela zona segura, confortável, previsível e pequena. O problema não é o medo. O medo é natural. Todo ser humano sente. O problema é quando o medo assume o volante. Quando ele começa a decidir o que você faz, o que você evita, quem você se permite ser. Aí você não vive a sua vida, você vive a versão mais segura dela. As pessoas elas confundem proteção com paralisação. Elas dizem que estão esperando o momento certo, que precisam se preparar mais, que ainda não estão prontas, mas na verdade elas estão evitando o desconforto. E aqui está a causa real disso. Não é a falta de capacidade, é apego à segurança. Isso acontece porque muitas pessoas ainda não decidiram quem estão se tornando. Sem uma identidade clara, qualquer risco parece grande demais. Então elas ficam, enquanto as maiores oportunidades da vida continuam do outro lado do medo. E o seu cérebro não foi feito para te fazer feliz, esquece isso. Ele foi feito para te manter seguro. Quando você pensa em errar, ser julgado, ser rejeitado, ter fracasso na vida, exposição, o cérebro ele entende como uma ameaça social. E a ameaça social para o cérebro é quase o mesmo que uma ameaça física. E o resultado disso é tensão, travamento, fuga, procrastinação. Olha a palavra procrastinação. Não porque você é fraco, mas porque o cérebro prefere segurança conhecida à possibilidade de crescimento. E é por isso que tentar se motivar não funciona. Motivação não vence o medo, discurso não vence o medo, força de vontade não vence o medo. O medo não some com frasezinha bonita, ele diminui quando o cérebro aprende que você é capaz de atravessar por ele. E aqui eu vou te falar a solução, presta atenção, anota aí. Você não elimina o medo, você atravessa o medo. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão. Apesar dele, toda vez que você enfrenta algo que te assusta, você expande sua zona de segurança. O que era desconfortável vira familiar, o que era ameaçador vira parte de você. É assim que a identidade é construída. Não com teoria, com exposição. E aqui está o que eu descobri. As pessoas que você admira não são menos medrosas, elas só decidiram usar o medo como uma ferramenta, não como desculpa. No fundo, as pessoas querem vencer o medo, elas querem agir sem ficarem travadas. Elas querem confiar em si mesmas, parar de se sabotar, sentir orgulho das próprias decisões e se expressar de verdade, avançar na vida. Elas querem parar de adiar a própria vida. Anota aí o passo 1. Identifique o medo específico que está te travando. Não é medo da vida, é o medo do quê? É o medo do julgamento? É o medo de fracassar? É o medo de parecer incompetente? Dê um nome para isso. Escreva num papel. Clareza reduz poder, o poder do medo. Passo 2. Ação pequena, consistente e consciente. O cérebro ele aprende por experiência, não por promessa. Não é o grande salto, é o pequeno movimento repetido. Faça exatamente o movimento que está evitando. Pequeno, mas real. Publicar o vídeo, fazer a ligação, se posicionar. Identidade é construída por comportamento repetido, não por reflexão infinita. Cada pequena ação diz para o teu cérebro:
não foi perigoso, eu sobrevivi, eu consigo. Isso reconstrói a confiança real. Passo 3, reinterprete a queda. O medo não se vence no pensamento, o medo se vence na ação. Quanto mais você tenta resolver tudo na sua cabeça, mais o medo cresce. A pergunta não é, e se der errado? A pergunta é, o que acontece se eu continuar não indo? Se você cair, ótimo, porque agora você tem informação e cair não significa o fracasso. Significa que você estava andando. E quem anda, avança. E aqui estão os resultados que você pode alcançar. Você vai perceber que o medo ele diminui quando ele é confrontado. Você vai ganhar clareza sobre quem você está se tornando. Você vai construir confiança baseada em experiência, não em pensamento positivo. E principalmente você vai expandir a sua zona de segurança. O que hoje parece impossível, amanhã será natural. É assim que a identidade evolui. O medo, ele não vai desaparecer da sua vida. Sempre você vai ter medo. Entenda isso. Mas ele pode deixar de ser o diretor dela. Toda vez que você age, apesar do medo, você constrói algo muito mais poderoso que confiança. Você constrói identidade. Não com teoria, mas com exposição. Você não pensa melhor quando está tenso. Você foge melhor. Respiração, postura, ritmo. Corpo calmo, mente mais clara. Ação possível. Coragem começa no corpo, não no discurso. E se esse vídeo fez sentido para você, não apenas concorde, escolha uma ação desconfortável para essa semana e comenta aqui qual é. Deixa teu like, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdos aqui sobre coragem estratégica, posicionamento e construção de autoridade real. E lembra, vencer o medo não é sobre ser destemido, é sobre parar de adiar quem você sabe que pode ser. Porque do outro lado do medo não está apenas o sucesso, está a versão de você que ainda não teve coragem de nascer. Do outro lado do medo existe uma versão sua que não se arrepende de ter tentado. Forte abraço e até mais!